Você consegue imaginar? Um grupo da mais alta elite alemã, homens e mulheres acostumados com a serenidade dos lagos suíços e o aroma dos vinhos franceses, de repente, em um movimento coordenado e febril, abandona tudo. Eles não estão fugindo de uma crise, mas correndo em direção a algo que os deixou obcecados. Milhares deles, em uníssono, lotam as agências de viagem de luxo em Berlim, Munique e Hamburgo, com um único pedido, uma única palavra nos lábios: Brasil. A corrida por passagens aéreas para São Paulo é tão intensa, tão inexplicável, que o governo alemão, perplexo e alarmado, é forçado a criar uma comissão de inquérito para entender que força magnética era aquela que puxava seus bilionários, seus CEOs e seus intelectuais para o outro lado do Atlântico. O que eles descobriram ao pisar em solo brasileiro não apenas abalou suas convicções mais profundas, mas provocou um terremoto que sacudiu a sociedade alemã até os seus alicerces. Esta narrativa, inspirada em uma onda de acontecimentos reais e adaptada para revelar uma verdade chocante, começa em uma manhã fria da primavera de 2025. Em uma agência de viagens exclusiva no coração de Berlim, a jovem consultora Clara observava com os olhos arregalados uma cena que desafiava toda a sua experiência profissional. A clientela do dia, composta por senhores de cabelos prateados e senhoras com posturas impecáveis, a mesma que normalmente só se interessava por chalés em estádio ou cruzeiros pelo Mediterrâneo, agora formava uma fila impaciente. O destino na ponta da língua de todos era o Brasil. No início, Clara pensou ser uma moda passageira. Talvez uma novela brasileira de sucesso, ou a bossa nova vivendo um renascimento improvável entre os septuagenários. Mas a verdade era infinitamente mais complexa e desconcertante. Eu gostaria de um voo para São Paulo, disse um senhor de quase 80 anos, cuja identidade Clara reconheceu de imediato: Friedrich Schmidt, um ex-ministro das Finanças, uma lenda da política alemã. E por favor, sem pacotes de luxo. Quero experimentar o metrô de São Paulo. Quero entender como funciona o sistema de pagamento instantâneo deles. Clara quase não acreditou no que ouvia. Outro cliente, o ex-CEO da BMW, Thomas Schneider, aproximou-se e reforçou o pedido: e queremos visitar um hospital público, talvez uma UPA. Queremos ver como é o atendimento de emergência. E também queremos passar um tempo em Curitiba para estudar o sistema de ônibus. Eles não estavam em busca de praias ou do carnaval. Estavam em uma missão. Uma palavra se repetia em todas as conversas como um mantra: verificação. Eles queriam verificar com os próprios olhos se o que tinham visto era real. Em questão de dias, o que parecia uma anomalia transformou-se em uma avalanche. Dezenas, depois centenas de pedidos semelhantes inundaram a agência. Banqueiros industriais, reitores de universidades, toda a nata da sociedade alemã parecia ter sido contagiada por uma febre tropical. A origem dessa obsessão coletiva era um documentário exibido no canal público alemão ARD. O título era provocador: O Milagre Tropical, os segredos do Brasil que a Europa desconhece. O programa, com uma precisão cirúrgica, dissecava a agilidade da economia digital brasileira, a resiliência do seu sistema de saúde e a inovação em seu planejamento urbano, usando o sistema de pagamentos Pix e a cidade de Curitiba como exemplos de uma eficiência que a Alemanha, atolada em sua própria burocracia, só podia sonhar. O documentário foi um soco no estômago da elite alemã. A ideia de que o Brasil, uma nação que eles sempre viram com um misto de exotismo e condescendência, pudesse estar superando a potência da engenharia alemã em áreas tão cruciais, era simplesmente intolerável. E para eles só havia uma forma de lidar com essa dissonância cognitiva: ir e ver. O setor de turismo alemão entrou em pânico. Em uma única semana, as reservas para viagens de estudo ao Brasil ultrapassaram a marca de 3.000. E o perfil dos viajantes era o mais exclusivo possível, o 0,1% mais rico e influente da Alemanha. Chefes de conselhos de 12 multinacionais, 8 presidentes de bancos, ex-altos executivos da Mercedes-Benz e da BMW. A idade média era de 68 anos, e a maioria jamais havia pisado na Ásia ou na América do Sul. O mais chocante eram suas exigências. Acostumados a jatos particulares e suítes presidenciais, eles especificavam que queriam voar em classe econômica.
Exigiam se hospedar em hotéis de categoria intermediária, não em palácios. E o roteiro era o pesadelo de qualquer agência de turismo de luxo. Eles não queriam saber do Cristo Redentor ou do Pão de Açúcar. Queriam visitar estações de metrô, mercados municipais, postos de saúde e repartições públicas. Um ex-ministro insistiu em visitar a Prefeitura de São Paulo para observar os processos de atendimento ao cidadão. As agências tiveram que se reinventar da noite para o dia, criando às pressas um novo produto, o Tour de Imersão Social no Brasil. A demanda era tão grande que o governo alemão começou a monitorar a situação com crescente preocupação. Tantos líderes da sociedade civil viajando para o mesmo destino ao mesmo tempo poderia ter implicações diplomáticas. Discretamente, o Ministério das Relações Exteriores em Berlim contatou a embaixada brasileira, buscando entender o que estava acontecendo. Enquanto isso, a mídia alemã mergulhava na história. O jornal Bild estampou a manchete: a febre brasileira da elite alemã. A revista Der Spiegel iniciou uma série de entrevistas com os líderes que se preparavam para a jornada sob o título Aprendendo com o Sul. Os jovens funcionários das agências de viagens olhavam para seus clientes com uma admiração renovada. Aqueles que antes só buscavam lazer e descanso haviam se transformado em obstinados pesquisadores sociais, fazendo perguntas detalhadas sobre a malha de transporte, a cadeia de saúde e a eficiência dos serviços públicos brasileiros. E no instante em que o primeiro avião com aquele grupo de alemães tocou o solo brasileiro, suas visões de mundo, suas certezas e seu orgulho nacional começaram, sutilmente, a se desintegrar. No dia 15 de abril de 2025, às 14h, um voo fretado da Lufthansa pousou suavemente na pista do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. A bordo, o primeiro contingente, 42 membros da elite alemã, metade deles com mais de 70 anos, a maioria em sua primeira viagem ao Brasil. Assim que as portas da aeronave se abriram, uma lufada de ar quente e úmido os envolveu, um contraste sensorial brutal com a primavera fria que haviam deixado para trás. Mas o verdadeiro choque começou no momento em que entraram no terminal. A imagem em suas mentes era a de um aeroporto caótico, típico de um país em desenvolvimento. A realidade era outra. O terminal era uma catedral de vidro e aço, inundado de luz natural, com um piso que brilhava como um espelho e um design minimalista que exalava modernidade e eficiência. Friedrich Schmidt, o ex-ministro, parou, girando lentamente para absorver o ambiente. Em sua mente surgiu a imagem do pesadelo que foi a construção do aeroporto de Berlim-Brandemburgo, um projeto atolado em atrasos, estouros de orçamento e falhas de planejamento. Inacreditável, ele murmurou para seu vizinho. Aqui, tudo fluía com a precisão de um relógio suíço. O primeiro grande impacto veio na imigração. Uma fileira de portões eletrônicos, os e-gates, os aguardava. Eles esperavam complicações, formulários, longas filas. Em vez disso, a maioria passou em segundos com um simples escaneamento de passaporte e reconhecimento facial. O sistema, que na Alemanha ainda engatinhava em fases de teste, aqui operava com perfeição para cidadãos de várias nacionalidades. Thomas Schneider, o ex-CEO da BMW, que sempre se orgulhou da usabilidade dos painéis de seus carros, ficou genuinamente impressionado com a interface intuitiva da máquina, que oferecia instruções claras em alemão, inglês, japonês e várias outras línguas. A segunda onda de espanto os atingiu na área de retirada de bagagens. Um imenso painel digital exibia um mapa em tempo real mostrando o status das malas, desde o desembarque do avião até sua chegada à esteira. A esteira rolante girava silenciosamente sem solavancos. As malas chegavam em ordem, sem danos. A ideia de uma mala extraviada, uma ocorrência tão comum em Frankfurt ou Munique, parecia uma impossibilidade naquele ambiente de controle absoluto. A eficiência dos funcionários era a cereja do bolo. Um atendente no balcão de informações respondeu a uma pergunta complexa em inglês impecável, enquanto uma equipe de limpeza, quase invisível, higienizava os assentos assim que eram desocupados. Peter Wagner, ex-presidente da Associação de Bancos Alemães, cochichou para um colega: "Isso é mesmo um aeroporto sul-americano? A organização aqui supera a de Munique. Supera a de qualquer aeroporto que eu já vi."
pequenos detalhes continuavam a surpreendê-los. Acesso Wi-Fi gratuito e de alta velocidade era onipresente. Totens de carregamento para dispositivos eletrônicos e pequenas conveniências estavam por toda parte. A área do duty free, em termos de tamanho, variedade e organização, superava com folgas de muitos aeroportos europeus. Enquanto caminhavam em direção à conexão com o trem que os levaria à cidade, o terceiro choque se materializou. As escadas rolantes e os elevadores que desciam para a estação eram impecáveis, sem um único risco ou pingo de sujeira. A sinalização era tão clara e intuitiva que até mesmo um estrangeiro que não falasse uma palavra de português conseguiria se orientar sem esforço. Na plataforma, o golpe final os aguardava. O trem da CPTM chegou no exato segundo previsto no painel. O vagão era mais espaçoso e moderno que o de muitos trens de alta velocidade alemães. O espaço para as pernas era generoso, e o ruído e a vibração eram quase imperceptíveis. Em meros 30 minutos, a imagem pré-concebida que a elite alemã tinha do Brasil havia se estilhaçado. O rótulo de país em desenvolvimento evaporou, substituído pela visão de um sistema hipereficiente, mais avançado que o deles. E a maior surpresa de suas vidas estava apenas começando. O lendário orgulho alemão em suas autobahns, aquele sentimento de ordem e controle sobre o asfalto, pareceu subitamente provinciano quando o ônibus executivo que levava o grupo entrou na rodovia Ayrton Senna, em direção ao coração de São Paulo. A bordo, os líderes alemães que esperavam encontrar o caos motorizado que imaginavam ser a norma na América do Sul, foram atingidos por uma nova onda de realidade. No início eles olhavam pela janela com uma curiosidade displicente, mas à medida que o ônibus ganhava velocidade, suas expressões mudaram para um misto de surpresa e admiração. Do viaduto, era possível avistar ao longe o Porto de Santos, cujo volume e organização logística rivalizavam, e em alguns aspectos superavam, o de Hamburgo. Klaus Hartmann, um ex-ministro dos transportes da Alemanha, estava com o rosto praticamente colado no vidro, analisando a disposição dos contêineres e a movimentação dos guindastes. A precisão é militar, ele comentou. Não há 1 centímetro de espaço desperdiçado. É um balé logístico. Ao entrarem na malha urbana de São Paulo, o choque se intensificou. A imensidão de arranha-céus era algo que eles não esperavam, mas o que realmente os deixou boquiabertos foi a forma como vastos parques e áreas verdes, como o Parque Ibirapuera, eram harmoniosamente integrados à selva de concreto. Dieter Meyer, ex-presidente da Mercedes-Benz, ficou fascinado pela escala e pelo planejamento dos condomínios residenciais. São verdadeiras cidades verticais, disse ele. Capazes de abrigar dezenas de milhares de pessoas com infraestrutura completa, shoppings, escolas, clínicas, parques. Tudo a uma curta distância. É um nível de planejamento urbano que a Alemanha ainda discute em teoria. A atenção então se voltou para as ruas. O fluxo de veículos, embora intenso, era surpreendentemente ordenado. A disciplina nas trocas de faixa e o respeito à sinalização eram exemplares. Mas o que realmente capturou a atenção do ex-ministro Hartmann foi a infraestrutura dedicada ao transporte público. Os corredores de ônibus segregados do tráfego comum permitiam que os veículos articulados se movessem com uma velocidade e pontualidade invejáveis. Berlim ainda luta para implementar um sistema como este com a mesma eficácia, ele admitiu, contrariado. A visão dos motoboys que antes associavam ao caos, agora lhes parecia um sistema de logística urbana ultra-rápido e eficiente, a espinha dorsal do próspero comércio eletrônico da cidade. Peter Wagner, o banqueiro, novamente se inclinou para seu companheiro de assento. Pense na densidade populacional de São Paulo. E ainda assim o trânsito flui melhor que no horário de pico em Berlim ou Hamburgo. É quase um milagre de engenharia social. A cena ao redor das estações de metrô e pontos de ônibus também os impressionou. As pessoas formavam filas ordeiras, aguardando pacientemente. Primeiro, permitiam que os passageiros desembarcassem para depois entrarem. Essa civilidade, essa disciplina espontânea, era algo que eles consideravam um pilar da cultura alemã, e ali estava ela, florescendo no coração da América do Sul.
O cuidado com a estética urbana era outro ponto de contraste. As fachadas dos prédios eram bem conservadas, e a poluição visual dos anúncios era controlada, muito diferente de algumas áreas comerciais alemãs. A prioridade dada aos pedestres com calçadas largas, rampas de acessibilidade em toda parte e sinais sonoros para deficientes visuais, excedia em muito as normas de acessibilidade da própria Alemanha. A visão noturna de São Paulo, contemplada de uma das pontes sobre o Rio Pinheiros, foi o golpe de misericórdia. O mar de luzes das torres comerciais da Faria Lima e da Berrini era mais denso, mais vibrante e pulsante do que o centro financeiro de Frankfurt. Naquela única viagem do aeroporto ao hotel, a percepção da elite alemã sobre o Brasil foi virada de cabeça para baixo. Eles perceberam que o país não era apenas um tigre econômico, mas uma sociedade que, em planejamento urbano, mobilidade e consciência cívica, estava quilômetros à frente da Alemanha. Para aqueles homens e mulheres que viviam reclamando do envelhecido e problemático metrô de Berlim, o que eles estavam prestes a experimentar no dia seguinte seria o estilhaçar final de seu orgulho. No dia seguinte, às 9 da manhã, o grupo desceu na estação Consolação da linha 4, amarela do metrô de São Paulo. Para essas pessoas, acostumadas a motoristas particulares e assentos de primeira classe, a experiência era um desafio deliberado. Eles estavam ali para testar, para verificar a veracidade das alegações do documentário. A primeira surpresa veio logo na entrada. A descida pelas escadas rolantes revelou um ambiente de limpeza e organização assépticas. O aço inoxidável brilhava, o piso parecia recém-polido. Era o oposto completo da atmosfera úmida e sombria de muitas estações do U-Bahn de Berlim. Ingrid Miller, uma ex-ministra do Bem-Estar Social, notou imediatamente os elevadores espaçosos para pessoas com mobilidade reduzida e os pisos táteis para deficientes visuais. A acessibilidade aqui é superior, ela admitiu. Na plataforma, o choque cultural se aprofundou. As pessoas se posicionavam atrás de linhas amarelas demarcadas no chão, formando filas espontâneas em frente aos locais onde as portas do trem parariam. Quando o trem chegou, pontualmente, claro, todos se afastaram para os lados, criando um corredor para quem estava desembarcando. A disciplina era impressionante. O trem em si parecia algo saído de um filme de ficção científica. Suas linhas aerodinâmicas e a pintura impecável o faziam parecer mais um veículo de luxo do que transporte de massa. As portas se abriram suavemente, revelando um interior espaçoso e imaculado. Os assentos eram ergonômicos, as barras de segurança limpas, e os assentos preferenciais claramente marcados e notavelmente sempre respeitados. Thomas Schneider, o ex-BMW, não conseguia esconder seu espanto com a limpeza. Não há um único pedaço de papel no chão, nenhuma mancha, nenhum grafite. Em Berlim, isso seria impossível. O comportamento dos passageiros foi a revelação final. O silêncio predominava. As pessoas conversavam em voz baixa, a maioria absorta em seus celulares ou livros. Ninguém falava alto ao telefone, ninguém comia ou bebia. Era uma atmosfera de respeito mútuo que eles raramente encontravam no transporte público europeu. O trem se movia com uma suavidade incrível, as paradas e partidas eram quase imperceptíveis. A troca de linhas na Estação da Luz, um complexo labirinto de conexões, foi surpreendentemente fácil. A sinalização era tridimensional, codificada por cores e com indicações claras em português e inglês. Hans Beyer, um ex-diretor da Deutsche Bahn, a companhia ferroviária alemã, virou-se para seus colegas e resumiu o sentimento geral: isto não é apenas uma rede de transporte. É a manifestação física da educação de um povo. O hardware é impressionante, mas o software, a civilidade das pessoas, é o que é verdadeiramente de classe mundial. Ao final daquela viagem de 1 hora, a conclusão era unânime e dolorosa. O sistema de transporte público alemão, que eles consideravam o pináculo da engenharia, estava, na realidade, uma geração inteira atrás do de São Paulo. O orgulho alemão estava em frangalhos. No terceiro dia, um incidente inesperado transformou a expedição de observação em uma experiência pessoal e visceral.
Rudolf Hauer, um ex-conselheiro do Banco Central alemão de 72 anos com um histórico de problemas cardíacos, sentiu uma tontura súbita e uma forte dor no peito durante o café da manhã no hotel. O pânico se instalou no grupo. O guia, com uma calma impressionante, imediatamente o acompanhou à emergência do hospital israelita Albert Einstein. Os alemães em seus corações esperavam o pior: burocracia, barreiras linguísticas, um sistema de saúde despreparado para um estrangeiro. O que encontraram, no entanto, foi um milagre de eficiência e humanidade. A primeira surpresa: o processo de admissão foi instantâneo. A recepcionista, falando um inglês fluente, registrou Hauer em um tablet em menos de 5 minutos. Um tradutor de alemão foi acionado por videochamada para garantir que não houvesse mal-entendidos. Na Alemanha, só a verificação dos documentos do seguro de saúde poderia levar meia hora. Ali, em 10 minutos, ele já estava sendo avaliado por uma equipe de triagem. A segunda surpresa: a sala de espera da emergência era mais parecida com o lobby de um hotel de luxo. Silenciosa, bem iluminada, com poltronas confortáveis, projetada para acalmar os pacientes e suas famílias. Um contraste gritante com as emergências lotadas e caóticas de muitos hospitais alemães. Quando chegou a vez de ser atendido, a terceira surpresa estava à sua espera. O médico-chefe, um cardiologista, havia feito sua especialização na Alemanha e falava alemão fluentemente. Ele revisou o histórico médico de Hauer, que o guia conseguiu obter digitalmente do seu médico em Berlim, e demonstrou um conhecimento profundo dos protocolos médicos europeus. Mas o maior choque de todos foi a velocidade do processo de diagnóstico. Eletrocardiograma, exames de sangue, radiografia do tórax e uma angiotomografia computadorizada do coração foram realizados em menos de 1h30. Maria Schmidt, uma ex-secretária de saúde da Alemanha que acompanhava Hauer, observava tudo com incredulidade. Na Alemanha, marcar uma tomografia não emergencial poderia levar semanas. Ali foi feito de imediato. Isto não é medicina, é feitiçaria, ela sussurrou para um colega. Nossos hospitais universitários de ponta não conseguem operar com essa agilidade. O diagnóstico saiu rapidamente: um episódio de estresse agudo relacionado à viagem, sem danos permanentes. A humanidade da equipe de enfermagem também os comoveu. As enfermeiras verificavam o estado de Hauer constantemente, explicando cada procedimento com paciência e respondendo a todas as perguntas da apreensiva comitiva alemã. Na farmácia do hospital, outra surpresa: os medicamentos foram entregues com rótulos e instruções impressos em alemão. O golpe final veio na hora de pagar a conta. A consulta de emergência, a bateria completa de exames de imagem de alta tecnologia e os medicamentos custaram, ao todo, menos de 1/10 do que custariam na Alemanha sem seguro. Naquele momento eles entenderam de forma definitiva, em termos de acesso, eficiência e custo, o sistema de saúde brasileiro, pelo menos em seu extrato privado de excelência, havia vencido a Alemanha por nocaute. Ao saírem do hospital, menos de 3 horas após a entrada, o grupo estava em silêncio. Eles haviam testemunhado em primeira mão um sistema de saúde que não era apenas tecnologicamente avançado, mas profundamente humano e incrivelmente eficiente. Peter Rosenberg, ex-presidente da Aliança de Seguros de Saúde da Alemanha, resumiu o sentimento: vimos o futuro da medicina. E ele fala português. No quarto dia, o grupo mergulhou no coração pulsante do capitalismo brasileiro, a Avenida Paulista em um domingo, quando a via se fecha para os carros e se transforma em um gigantesco parque linear. Eles esperavam uma simples rua de compras. Encontraram um ecossistema cultural e digital que os deixou atônitos. A primeira impressão foi a da harmonia. Lojas de grife, centros culturais, artistas de rua, famílias passeando, ciclistas e patinadores, tudo coexistia em um fluxo vibrante e organizado. A arquitetura dos edifícios, ousada e moderna, criava um cenário que, segundo Joachim Weber, ex-presidente da Câmara de Comércio alemã, supera a Kurfürstendamm de Berlim em termos de energia e ambição. Mas a verdadeira revolução estava acontecendo dentro das lojas e nos bolsos das pessoas. O serviço ao cliente era caloroso, pessoal e proativo, uma mudança radical em relação à formalidade muitas vezes fria do varejo alemão.
mas o que realmente os chocou foi a onipresença da economia digital. Do vendedor de água de coco na calçada à boutique de luxo no Shopping Cidade São Paulo, todos aceitavam Pix. A transação era instantânea, via QR Code sem taxas. Thomas Schmidt, um ex-assessor do governo para a economia digital, ficou boquiaberto. A Alemanha ainda está presa em debate sobre a implementação de um sistema de pagamento paneuropeu. Aqui a revolução já aconteceu. Até o pipoqueiro vive no futuro. Eles observaram como o comércio eletrônico e o varejo físico se fundiam perfeitamente, com clientes retirando produtos comprados online e usando aplicativos para comparar preços em tempo real. Nas praças de alimentação dos shoppings, o pagamento era feito por aplicativo, o pedido era rastreado pelo celular. Era um sistema interligado que fazia o varejo alemão, ainda muito dependente de dinheiro em espécie e processos manuais, parecer antiquado. A visita culminou em uma vista panorâmica do alto de um dos edifícios. Eles viram dezenas de milhares de pessoas interagindo, consumindo, criando e socializando em um espaço urbano gigantesco, gerenciado com uma eficiência invisível. Eles perceberam que o Brasil não havia apenas dominado o comércio, mas o havia transformado em uma experiência cultural, social e digital. Ao final daquele dia, a elite alemã compreendeu: a inovação brasileira não estava apenas na tecnologia, mas na capacidade de integrar essa tecnologia à vida cotidiana de uma forma humana e vibrante. No início de maio de 2025, quando o grupo de elite desembarcou de volta em Berlim, eles não eram mais os mesmos. O olhar antes carregado de um sutil eurocentrismo agora continha uma mistura de admiração e urgência. E quando começaram a falar, a Alemanha inteira parou para ouvir. O primeiro tiro foi disparado por Friedrich Schmidt. Em uma recepção para a elite política de Berlim, ele declarou publicamente com a voz firme: "Senhoras e senhores, a governança digital e o sistema financeiro do Brasil estão, no mínimo, uma década à frente da Alemanha." O salão ficou em silêncio. A declaração, vinda de um dos pilares do establishment alemão, foi uma bomba. A mídia explodiu. O Balde publicou a manchete em letras garrafais: "O choque brasileiro, a vergonha da nossa elite." A Der Spiegel lançou uma série especial, Aprendendo com o Gigante Tropical. Em uma conferência da indústria automobilística, Thomas Schneider afirmou que a rede de transporte público integrado de São Paulo era mais eficiente e visionária que a famosa Autobahn, um sacrilégio para o orgulho nacional. O mundo empresarial alemão começou a tremer. Os CEOs que haviam viajado para o Brasil se tornaram evangelistas da eficiência brasileira, citando dados sobre a pontualidade do metrô, a velocidade do sistema de saúde e a onipresença do Pix. A onda mais forte, no entanto, veio do setor de saúde. Em um grande congresso médico, Maria Schmidt detalhou a experiência no hospital em São Paulo. Quando ela revelou que um conjunto completo de exames cardíacos, incluindo uma tomografia, que na Alemanha levaria semanas para ser agendado, foi concluído em menos de 2 horas no Brasil, uma onda de autoavaliação crítica varreu a comunidade médica alemã. O governo não podia mais ignorar. Pressionado pela opinião pública e pela sua própria elite, o chanceler alemão ordenou a criação de uma força-tarefa de emergência, envolvendo os ministérios da Economia, Relações Exteriores e Digitalização. O objetivo: dissecar o modelo brasileiro e identificar lições aplicáveis à Alemanha. O debate chegou ao parlamento. A oposição bombardeou o governo com perguntas: quantos anos estamos atrás do Brasil em digitalização? A base governista, por sua vez, exigia a importação imediata de soluções brasileiras. A febre brasileira contagiou a população. As matrículas em cursos de português em Berlim e Munique aumentaram em 1000%. As agências de viagem viram a procura por pacotes para o Brasil quintuplicar. O clímax veio com a publicação do relatório final da Força Tarefa, um documento de 200 páginas intitulado Relatório Pós-Brasil, Novas Perspectivas para a Competitividade Alemã. Sua conclusão era um golpe devastador e, ao mesmo tempo, um chamado à ação. O Brasil não é mais o país do futuro. Ele é um presente do qual a Alemanha precisa urgentemente aprender. O relatório detalhava a superioridade brasileira em finanças digitais, mobilidade urbana, sistemas de saúde ágeis e cultura de inovação.
elogiava não apenas a tecnologia, mas o espírito brasileiro de adaptabilidade e resolução criativa de problemas. Uma semana depois, em um pronunciamento histórico, o chanceler da Alemanha anunciou uma visita de Estado oficial ao Brasil. Mas não seria uma visita diplomática comum. A delegação incluiria não apenas políticos, mas também dezenas de COR, reitores de universidades e engenheiros. O objetivo declarado publicamente era uma missão de aprendizado. A jornada curiosa de um pequeno grupo de idosos da elite alemã havia, de forma improvável, forçado uma das maiores potências do mundo a repensar seu lugar no cenário global e admitir, com humildade, que precisava aprender com o gigante tropical. Essa história te surpreendeu? Fez você sentir orgulho do potencial que muitas vezes subestimamos? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o debate está só começando. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nada, porque a verdadeira geopolítica do século XXI está sendo reescrita, e nós vamos